Fala drivers, tudo bem com vocês? Aqui Pedro Acelera e hoje esse vídeo ele é diferente, porque eu não conseguiria ficar mais um dia sem comentar o que tem acontecido com a nossa juventude. Com certeza você já deve estar atento aos memes e invariados vídeos que estão rolando aí nas redes sociais, falando, por exemplo, do Pastor Mirim, o Miguel Oliveira, na verdade, que em alguns portais de notícias falam aqui que ele tem 14, outros dizem que ele tem 15, meio que a turma não sabe muito bem qual é a idade desse garoto. Mas antes de eu entrar no assunto do Miguel, eu quero te fazer uma pergunta. Na sua opinião, você acredita que a juventude ela vem evoluindo conforme a tecnologia? Será que nós temos jovens hoje muito mais conscientes, preparados e maduros do que a geração anterior, a geração dos anos 90 e 80? Ou será que essa geração dos anos 2010 ela se mostra mais frágil, mais fraca? Eu já quero saber sua opinião, deixa ela aqui nos comentários. Bom, hoje o tema do vídeo é Juventude Perdida e antes de eu falar do tema central, que é uma enxurrada de memes e vídeos falando acerca do Miguel, o profeta, eu quero falar do Justin Bieber. Deixa eu puxar aqui a matéria que está no CNN Brasil, tá? Fala assim, ó, Justin Bieber volta a desabafar sobre saúde mental, me afogando. O Justin Bieber, ele pode ser uma boa referência para que a gente possa fazer uma analogia do que está acontecendo aí com o profeta Miguel. O Justin Bieber ele apareceu com a sua música Baby logo na infância e rapidamente ele foi cercado por pessoas do meio, né, empresários, produtores, e recentemente estourou até um escândalo lá nos Estados Unidos envolvendo o produtor musical e rapper P. Diddy, que em alguns casos colocava aí o Justin Bieber em cena, como se ele fosse uma espécie de mentor profissional do Justin Bieber. Isso que está em vários eh, sites especializados, blogs, que mostram essa relação lá na infância, lá na juventude, na primeira infância ali do Justin Bieber. Quando você pega a trajetória dele, não é uma trajetória ruim, nem muito menos fracassada, pelo contrário, ele tem vários singles. É um garoto que tem todas as ferramentas para estar bem, porque ganhou dinheiro, fez sucesso, hoje com 31 anos, se eu não me engano, mas vive uma fase, né? Aqui, ó, o cantor Josh Bieber, de 31 anos, usou as redes sociais nesse domingo, dia 16 de março, para abrir o coração sobre os seus sentimentos negativos, os quais foram ao qual foi instruído a esconder ao longo da vida. Olha como essa informação é importante, porque que ela tem a ver com o que a gente vai falar a seguir sobre o Miguel. O astro canadense também voltou a desabafar sobre a sua luta contra a síndrome do impostor, admitindo que sempre se sentiu como uma fraude. Isso é comum acontecer em quem tem ascensões rápidas na infância, especialmente. Por quê? Já se sabe que o cérebro humano ele vai amadurecer mesmo. O que é amadurecer? Cognitivamente, você corresponder ao social, ao interior, o externo e o interno, ele vai conseguir assimilar o mundo de uma forma madura em torno dos 25 anos de idade, seja para o homem ou para a mulher. Então, tudo que acontece antes na vida do indivíduo, especialmente quando ele é exposto na mídia, ele é exposto fazendo música, sucesso, oratória, seja lá o que for, ele vai ser submetido a um volume de informações, contatos e experiências que o cérebro, a mente humana, não está preparada. E vale a pena a gente pegar um caso desse como o de Justin Bieber, porque ele está falando exatamente aqui, ó. Ele foi instruído ao longo de toda a sua vida a esconder as suas questões emocionais. E muito se fala que nós temos ali a razão e a emoção, mas eu tendo a acreditar que nós somos muito mais emoção do que razão. Nós temos mais sentimentos aflorados do que a razão batendo na porta.
E se você olhar até as fotos que saíram na mídia recentemente do Justin Bieber, ele se mostra um rapaz visualmente que não está saudável. A fisiologia, o corpo, o osso dele é similar a uma pessoa que está dependente de química. Eu não sei se ele faz uso de qualquer substância como essa. Isso não é aqui o meu levantamento. É muito mais uma percepção do antes e depois. Pode dar um Google aí, olha o Justin Bieber antes, há 7, 8 anos atrás, e agora olha como é que ele está atualmente. O semblante dele é de uma pessoa desgastada, de uma pessoa que está sofrendo. E mesmo que ele tentasse esconder, facilmente, olhando com um pouco mais de cuidado, a gente ia perceber que ele está numa situação quebrado, sabe? Então esse é o primeiro ponto aqui do nosso vídeo. Justin Bieber, muito sucesso, rapidamente exposto a situações, a pessoas que facilmente o levaram a experimentar e até mesmo viver uma vida que talvez hoje o Justin Bieber olharia e falaria para aquele garoto que ele era, não faz isso. O que eu quero construir com vocês aqui, o raciocínio nesse vídeo, é que jovens, em torno dos 10, 12, 15 anos, quando eles são submetidos a esses eventos de exposição, geralmente eles são colocados numa alucinação, uma espécie de alucinação social, onde ele começa a vivenciar algo que é meio surreal para a vida daquele indivíduo e que posteriormente ele não vai conseguir se manter naquilo, até porque ele está vivendo uma alucinação. E essa alucinação, ela é, na minha opinião, introduzida por pessoas maduras. É tanto que se você olhar os depoimentos do próprio Justin Bieber, ele relata esses momentos onde ele foi conduzido por pessoas experientes do segmento da música, de produção musical, e que ele acabou ali fazendo coisas que ele não estava muito afim. E que gerou feridas e até hoje permanecem numa situação não cicatrizadas. Agora, deixando o Justin Bieber de lado, vamos falar do rapper Oruan. Se você entrar no Google aí agora e você colocar Oruan, a primeira coisa que você vai fazer é perceber o seguinte, que ele tem uma série de polêmicas envolvendo ele. E por que eu quero falar do Oruan? Porque é mais um jovem que tem ascensão rápida na mídia e que ele também tem pouca idade, né? 24 anos. Se você colocar agora no Google, você vai ter várias e várias matérias, que é o que acontece quando a pessoa ela viraliza, ela se torna tema e ela explode nas redes sociais. E com tão pouca idade, a gente acaba esquecendo que são jovens que estão expostos e muitas das vezes sem o auxílio e maturidade de alguém para guiá-los. E aí talvez você está assistindo esse vídeo e fala, né? Não, mas 24 anos já é para ter rumo na vida, mas ninguém sabe o que é que aconteceu no antes dos 24. Assim como o Justin Bieber, que está com 31 hoje, mas ninguém sabe o que aconteceu de fato, de verdade, no momento do auge do seu sucesso, ou quando ele estava lançando as músicas. Aqui no Oruan, a gente tem aqui a matéria mais recente no site da Terra, do dia 12 de fevereiro, que fala o seguinte, ó. Um recente projeto de lei apresentado pela vereadora Amanda Vettorazzo, em São Paulo, busca proibir as contratações de artistas que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas em eventos promovidos pela prefeitura da cidade. A proposta surge como uma resposta à preocupação crescente com a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes durante eventos públicos. A medida, que já está gerando debates acalorados, foi batizada informalmente de Projeto Anti-Oruan. Vê em que nível chega a forte exposição na mídia de uma figura jovem, polêmica e que domina algum tipo de massa. O Oruan é outro exemplo de um jovem que, de uma forma ou de outra, ele foi guiado por alguém para chegar nesse nível de comunicação.
Existem vários memes na internet até questionando a sua forma de oratória, a sua música, o seu jeito bem peculiar de ser. Mas de uma forma ou de outra, ele conduz multidões. A música no Spotify dele é uma das mais escutadas dos últimos anos. É um dos singles que se pode chamar, né, de música mais ouvidos pelos jovens. E isso é algo que nós temos que ter muita atenção, porque se ele consegue movimentar pessoas, se ele consegue movimentar comportamento, significa dizer que ele está trazendo essas pessoas para o movimento. Mas se você olhar fisicamente o semblante do Oruan, em qualquer entrevista que ele deu, por exemplo, o Cabrini, você vai ver um semblante muito semelhante ao que o Justin Bieber apresenta hoje. Aqui eu não vou fazer juízo de valor pelas atitudes sobre se é bom ou se é ruim, mas eu quero que você perceba isso olhando o semblante. E quando a gente tem a responsabilidade de educar, de conduzir, de mentorar os jovens, muitas das vezes a gente acaba deixando de olhar nos mínimos detalhes. Um jovem como o Oruan, de 24 anos, já foi submetido a uma série de informações e a pessoas que um jovem comum, de 24 anos, jamais seria exposto. E aí entra de novo aquele ponto que nós falamos sobre o Justin Bieber. Ele entra numa alucinação, num momento em que ele está vivendo, como se aquilo fosse realidade. A gente pode até também tratar do caso da Vanessa Lopes, que é uma TikToker que nas 2 edições anteriores do Big Brother, ela entrou na casa e rapidamente ela acabou saindo, porque ela teve uma série de alucinações de que ela estava sendo vigiada e perseguida dentro da casa pelo próprio programa. E isso gerou uma série de preocupações. Será que os pais não estavam vendo? Será que ela estava precisando de auxílio médico, psiquiátrico? E, se eu não me engano, foi o Big Brother ou a Fazenda. Eu não estou muito bem inteirado, mas foi algum reality show desse. E aí volta aquele ponto inicial que eu falo com vocês aqui nesse vídeo de hoje. O jovem, ele é exposto, ele entra num circuito de alucinação, não está com a mente amadurecida, não está com o seu cognitivo amadurecido para ser exposto a isso, mas ele está sendo conduzido por alguém. Ele está sendo guiado por alguém. Alguém ou um movimento que se aproveita dele, desse jovem, pela sua mensagem, pela sua juventude ou até pelo recurso financeiro que esse jovem proporciona para aquele movimento, certo? Então, a gente falou do Justin Bieber, falamos agora do Oruan e falamos também da Vanessa Lopes. São 3 jovens ali, guardando suas devidas proporções, que têm situações e comportamentos de exposição e que compartilham do mesmo nível de comportamento, de exposição e que acabam sendo conduzidos para uma situação que muitas das vezes é desfavorável para esse jovem. Aí agora eu quero falar com vocês sobre o Nicolas, que é outro jovem. Então, se você acessar aí o Google e colocar, vamos colocar aqui, né, para e ponto, Nicolas Ferreira. Quem é Nicolas Ferreira? Todo o Brasil sabe quem é Nicolas Ferreira. Se você chegar em qualquer canal aqui da internet, você vai ver que o Nicolas Ferreira ele é uma figura pública, é um deputado. Ele é um deputado muito popular na internet e ele é um garoto de pouco mais que 20 e poucos anos. Deixa eu ver aqui direitinho a idade dele, ó. Nicolas Ferreira. Idade. Se eu não me engano é 28, tá aí, ó, 28 anos, ele é de 1996. Então, assim, você pega o Nicolas e você também tem os mesmos padrões de exposição, você tem um movimento correndo ali por volta dele. Só que existe uma diferença no comportamento do Nicolas. Enquanto o Justin Bieber, o Oruan e até mesmo a Vanessa, eles estão dentro de um comportamento de movimentação de massas em busca de
fama, sucesso e até mesmo engajamento nas redes sociais, o Nicolas ele faz parte de um outro movimento, que é o movimento com um propósito. Você veja que ele rapidamente, ao entrar na vida pública, já foi se posicionando como uma pessoa mais orientada aos costumes e valores cristãos. Ele rapidamente construiu e consolidou família. Se eu não me engano, a sua esposa já está esperando o segundo filho. Se é isso que me parece, pode ser que eu esteja equivocado. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte: a base familiar, ela é preponderante para livrar o jovem dessa alucinação causada pela exposição. E quanto mais exposto o jovem é, mais valioso ele fica. Alguém vai se aproveitar. Se não forem os pais, e aí faz toda a quebra de referência, quebra de desenvolvimento, quando os pais eles usam o filho ou a filha ou o jovem de qualquer ordem que for para lucrar, a estrutura familiar que se espera de referência, ela é quebrada. Veja o caso, por exemplo, da Larissa Manoela, que é amplamente divulgado também nas manchetes, nos blogs, onde ela acaba se apartando dos pais porque ela não tinha dinheiro nem para comprar um milho. Vocês lembram dessa notícia que eu sei? Agora, o que faz um Nicolas Ferreira estar numa situação mais favorável do que a de um Justin Bieber? O que faz o Nicolas Ferreira ser uma melhor influência para o jovem do que o que faz um Nicolas Ferreira ele ter mais assertividade nas suas ações do que todos esses outros exemplos que a gente tem dito? Eu quero que você coloque aqui nos comentários qual é a sua opinião. Para mim, isso faz parte de um processo de construção para fortalecer a mente do jovem, o caráter e os valores para que ele saia dessa alucinação criada pela exposição. A gente sabe que essa geração ao qual nós estamos nos referindo é uma geração que já nasceu com a internet, já nasceu com acesso à informação com maior volume do que a minha, por exemplo. E se você está me assistindo aqui, você tem por volta de 35 ou mais de 40 anos, você sabe que essa geração ela recebeu muito mais informação do que nós lá na infância. A geração do Pastor Mirim, o Miguel Oliveira, ela já é uma outra geração. É a geração que já nasceu com internet e rede social a todo vapor. Quando nós pegamos aqui qualquer matéria no Terra, no Globo, na Isto É, e fala da proibição do pastor em ministrar, o pastor Mirim é proibido de fazer cultos pela Conselho Tutelar, né? Claro. Isso que aconteceu foi o seguinte, vamos ler aqui, ó. O nome do pastor Mirim Miguel Oliveira, de 15 anos, que tem viralizado nas redes sociais, foi envolvido em uma polêmica. Ele não poderá pregar nas igrejas por tempo indeterminado. O Conselho Tutelar afirmou que o jovem deverá se afastar das redes sociais e retomar as aulas presenciais na escola, além de ter os eventos marcados cancelados. O que está acontecendo? Ele estava fazendo muitos eventos, participando, né, por meio da rede de igrejas da Assembleia, seja lá qual for, e ele estava deixando de frequentar a escola de forma presencial, estava assistindo online. Até aí, me parece legítimo a posição do Conselho Tutelar. Mas, vamos pensar junto aqui, ó. De acordo com a informação do portal Assembleianos de Valor, divulgadas no dia 29, na terça-feira passada, Érica e o pastor Marcinho Silva, pais do menino, se reuniram com o órgão competente e tomaram a decisão, que é resultado das repercussões negativas. Recentemente, Miguel Oliveira foi bastante criticado ao rasgar o suposto laudo médico em uma das suas pregações, afirmando ter curado uma mulher de câncer, tá? Então vamos pensar aqui junto. Ele é um garoto, alguns sites falam que ele tem 15, outros dizem que ele tem 14. Eu certamente não vou saber responder para vocês, mas é algo em torno disso. Com 15 anos de idade, eu quero que você reflita comigo. Qual é, de verdade, a capacidade de um garoto de 15 anos de idade tomar decisões
próprias, decisões sérias, decisões importantes acerca da sua própria vida. Eu te falo com muita tranquilidade e eu tive muita consciência de fazer esse vídeo porque eu passei por algo semelhante, né? Eu saí da casa dos meus pais aos 13 anos de idade. Então eu tive que enfrentar sozinho o mundo e várias coisas que eu não estava preparado aos 13 anos de idade. E eu sei o que esse garoto, por exemplo, está passando. Muitas das vezes, quem está de fora não está percebendo, mas ele está sendo muito mais usado, no meu ponto de vista, pela minha experiência vivenciada num circuito religioso, do que propriamente tomando as decisões de fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Até porque ele ainda nem construiu aquilo realmente que ele gosta. Os seus valores e as suas preferências, elas ainda não foram definidas. Você observa que a foto que eu estou vendo aqui no site, ele está com os dentinhos naturais de um garoto. Uns dentinhos bonitos. Se tem alguma deficiência ou algum problema nesses dentes, eu não sei. Mas visualmente, eles aparecem esteticamente super normal. Mas não é o que a gente está vendo atualmente. Ele já aparece com lentes nos dentes. Lentes que até parecem ser desproporcional à sua estrutura de boca. Eu não sou especialista em saúde bucal. Eu sei identificar num garoto de 15 anos se é natural ou não é. Também não é natural a forma com que ele se comporta. Recentemente ele teve num podcast e ele estava extremamente armado, agressivo, a gabela aqui, ó, fechada, uma cara de bravo, sendo atacado vorazmente por outros homens já de meia idade, já maduros, e esquecendo que ali na frente deles tinha um garoto de 15 anos. Vale a pena eu falar aqui com vocês que eu não estou passando nenhum tipo de pano ou justificando as ações do Miguel quando ele se auto-intitula profeta e ele age nas igrejas pedindo dízimos e ofertas, seja lá qual for a maneira que ele esteja monetizando, porque isso é um negócio. Mas eu quero que você atente junto comigo sobre a figura humana desse garoto. O quão ele está sendo manipulado, usado e até mesmo feito com que ele acredite em tudo isso que ele fala. Porque se ele não acreditasse, dificilmente ele ia aguentar a pressão. Então ele acredita em tudo que ele está falando, mas ele está participando, ele está fazendo parte de um movimento. E é aí onde entra o meu ponto aqui no vídeo, desde o primeiro exemplo do Justin Bieber. Qual é esse movimento? Quem é o responsável por articular essa visão? Quem é o responsável por articular isso? E eu tendo a acreditar que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Não tem nada a ver com o sagrado. E por que eu falo isso? Porque quando nós temos uma situação onde é exposto a vida de um garoto, coloca em risco a sua própria sanidade, a sua própria integridade e quebra uma série de normas e procedimentos sociais, a gente não pode acreditar que isso é bom, isso vai danificar a vida desse garoto se continuar nessa frequência de uma forma que provavelmente vai ser quase que irreversível. Veja de novo o caso de Justin Bieber. E quantos outros casos eu poderia apontar aqui de pessoas que foram extremamente expostas na infância ou na adolescência e que, na sua vida adulta, até mesmo acabaram desistindo da vida. Você com certeza deve lembrar de um caso desse. Então, o caso aqui do Miguel de Oliveira é um caso para a gente, primeiro, se atentar à nossa juventude, perceber de qual maneira nós estamos olhando para eles e de que forma que eles estão sendo inseridos a movimentos, seja de funk, de música, de arte, de educação, de política e de religião. Porque pode ser que debaixo do nosso nariz os nossos conhecidos, os nossos parentes que estejam nessa faixa etária, eles estejam participando de um movimento
e a gente não conseguiu puxá-los da alucinação. Todo movimento, ele gera uma alucinação. Agora, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui meu ponto final de visão sobre o caso específico do Miguel. O Conselho Tutelar, ao tomar essa decisão, me parece um tanto quanto seletiva, porque se ele agisse de uma forma competente, a gente não teria tantos jovens no crime fora da escola. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, Miguel de Oliveira, será que ele era uma prioridade para o Conselho Tutelar? Será que não tem outros jovens para ir catar? Beleza, catou ele, por quê? Pelo nível de exposição. Fechado. Agora, aqui fica também um ponto de reflexão acerca do movimento das igrejas evangélicas protestantes, e aí vai direcionada a elas, o meu ponto aqui de reflexão, que é essa sede, essa busca aberta por ofertas, por dinheiro. A gente já tem um histórico muito amadurecido no Brasil de igrejas evangélicas que constroem impérios acerca do dízimo, do dinheiro, pastores famosinhos vestindo grife, usando Rolex. E a pergunta que fica é: isso é um negócio ou isso é realmente a obra de Deus? E qualquer argumento que você fale, que você pense, diga, mas é porque a obra de Deus precisa de recurso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que para você levar, evangelizar, para você trazer a palavra de Deus para as pessoas, você precisa apenas de uma Bíblia, que eu até tenho aqui. Você precisa da voz, você precisa de coragem, mas esse movimento financeiro ao qual os intitulados profetas, evangelistas, bispos, pastores, seja lá qual for o nome que eles se deem, virou algo escancarado. E isso está longe de ser normal, natural. Por isso que eu volto naquele meu entendimento que o Miguel ele faz parte de uma alucinação, de um movimento onde é orquestrado e ele acaba sendo apenas uma peça num grande tabuleiro. Assim como o Oruan, que também faz parte de um movimento, de uma alucinação, e a qual ele está sendo também usado. O jovem de hoje, ele é usado. Ele acredita que é decisor das suas decisões. Ele acredita que faz o que quer, mas nem os dentes ele deve ter escolhido. Drivers, esse foi um vídeo de reflexão, é um vídeo de um assunto que está em alta. Eu quero saber se você curtiu esse formato. Eu posso trazer mais opinião acerca de outros temas, se vocês me falaram se vocês curtiram ou não esse formato. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu sou Pedro Acelera e aqui eu trago conteúdo sobre vendas, negócios, marketing e a gente está testando outros formatos. E seria muito interessante que você desse aqui a sua opinião. Obrigado por assistir, ter chegado até o final e também você pode se conectar comigo lá no meu Instagram, que é Pedro Acelera. Um abraço e até a próxima.